maioria das pessoas vê o tempo de uma forma bastante simples. O tempo passa do mesmo jeito para todos, em qualquer lugar. É um senso comum estabelecido pelo pai da ciência moderna, Isaac Newton. O tempo simplesmente segue, e não há nada que podemos fazer a respeito. Por mais sensata que a concepção de Newton possa parecer, Einstein percebeu que ela não estava certa. Ele descobriu que o tempo pode correr a diferentes marchas. Por mais estranho que pareça, isso quer dizer que o tempo para mim pode não ser a mesma coisa que o tempo para você. A descoberta de Einstein pôs abaixo a concepção de Newton sobre a realidade. Einstein disse que o tempo não é apenas um rótulo para todo o universo. O tempo é vivenciado individualmente. Einstein chegou a essa revelação chocante ao desvendar uma conexão oculta entre espaço e tempo. Mas o que é o espaço exatamente? O pai da ciência moderna imaginou o espaço como um palco vazio. Para Newton, o espaço era a moldura para tudo o que acontece no cosmos. A arena onde o teatro do universo é encenado. O palco de Newton era passivo, absoluto, eterno e imutável. A ação não afetava o palco, e o palco não afetava a ação. Quando você corre até uma parede, ela está indo em direção a você mais rápido do que quando você está parado em relação a ela. Mas o mesmo não acontece com a luz. A velocidade da luz é a mesma para todo mundo. Isso é extraordinário. Einstein resolveu esse quebra-cabeça da seguinte forma. Sabendo que a velocidade é só uma medida do espaço que um objeto percorre ao longo do tempo, ele propôs uma ideia incrível. O espaço e o tempo poderiam trabalhar juntos, se ajustando constantemente na medida certa para que a velocidade da luz seja sempre 1.080.000 km por hora. Para respeitar essa característica absoluta da luz, o tempo não poderia mais ser absoluto. O espaço teria que deixar de ser absoluto. E ambos precisariam ser relativos de um jeito que um influenciasse o outro. A ideia de que o espaço e o tempo são relativos só é estranha porque não nos movemos rápido o suficiente no dia a dia para perceber isso. Mas se o táxi pudesse correr a uma velocidade próxima da luz, os efeitos não estariam mais ocultos. O que eu quero dizer é que aquele cara ali diria que não estou me movendo de forma alguma. Mas eu estou. Posso não estar me movendo pelo espaço, mas estou me movendo pelo tempo. No final das contas, o ponteiro do meu relógio continua girando, enquanto estou parado. Ou seja, sem me movimentar no espaço, Einstein diz que o meu movimento é através do tempo. Mas veja o que acontece se eu andar em direção àquele cara. Estamos exagerando, mas porque eu estou em movimento, ele vai perceber o meu relógio indo mais devagar. Isso porque, na perspectiva dele, parte do meu movimento no tempo foi desviado para o meu movimento pelo espaço. E não é só o meu relógio. Se extrapolarmos esse efeito, ele veria meus movimentos, minha voz, tudo em mim ficando mais devagar. Agora que parei de me mover, a passagem do tempo nos nossos relógios coincide de novo. Esta foi a descoberta-chave de Einstein. O movimento pelo espaço afeta a passagem do tempo. Vamos supor que queiramos avançar 500 anos no futuro. Para avançar 500 anos no futuro, precisaríamos nos mover a 99,99% da velocidade da luz por 7 anos. Ao retornarmos, teremos envelhecido apenas 7 anos, mas 500 anos terão se passado na Terra. Viajar ao passado parece improvável, pois o tempo só caminha em uma direção, para frente.
Os físicos chamam isso de flecha do tempo. A razão pela qual o tempo tem uma flecha é uma lei fundamental de física que diz que todas as coisas no universo se movem de estados ordenados para estados desordenados. Mas suponha que um viajante do tempo possa chegar ao passado sem a constante repetição. Neste caso, existiriam outros obstáculos. Os mais intrigantes seriam as inconsistências e paradoxos que surgiriam ao começarmos a mexer com o passado. Um exemplo famoso deste tipo de inconsistência decorrente da viagem no tempo é o chamado paradoxo do avô. Mas se a viagem no tempo for possível, a natureza deve ter uma maneira de contornar a contradição. Os físicos chegaram a pelo menos 3 maneiras de a natureza evitar os paradoxos da viagem no tempo. A primeira é simples. A natureza evita os paradoxos, tornando a viagem temporal ao passado impossível. Em outras palavras, não pode ser feita. Uma alternativa diferente é o estranho conceito de universos múltiplos. Uma maneira de lidar com a viagem ao passado é dizer que realmente entramos em um universo paralelo após termos realizado a viagem ao passado. Desta forma, não afetamos a história do universo do qual viemos. Na verdade, tudo o que pode acontecer, acontecerá. Mas a maneira disto acontecer é entrando no universo paralelo. É um conceito bem bizarro. A terceira solução para o problema do paradoxo é a noção de que a viagem no tempo é possível, mas não poderemos mudar o passado quando chegarmos lá. Se este for o caso e Clifford Johnson fosse capaz de viajar para o ano de 1937, ele poderia conhecer o avô. Mas apesar dos esforços, nada do que ele fizesse mudaria o fato de que seu avô conheceria sua avó para permitir que Clifford nascesse. Tudo bem. De uma forma ou de outra, o universo o impediria de alterar a história.